que é a teoria geral do crime. Quando a gente adentra na teoria geral do crime, nós vamos tratar o todo que é o crime. Estou aqui usando as palavras do professor Rogério Greco, que afirma que o crime é um todo, mas que é fragmentado para fins de estudo. Então nós vamos começar a ver o conceito analítico do crime, tá? Vindo aqui para o nosso material, vamos ver o conceito analítico do crime. Ou seja, esse conceito analítico, ele se opõe a outros conceitos que são considerados imprecisos, como o conceito material de crime, conceito formal de crime, etc. e tal, conceitos considerados superados porque não explicam efetivamente o fenômeno humano denominado crime. Lembrando que no Brasil, crime é sinônimo de delito, porque nós temos em relação à infração penal uma classificação dicotômica. Então, no Brasil, quando a gente fala em infração penal, estamos nos referindo ao gênero, sendo que as espécies são crime e contravenção. Onde eu encontro isso? No artigo 1º do Decreto-Lei 3914 de 41, repetindo, artigo 1º do Decreto-Lei 3914 de 1941, onde lá eu vejo a classificação dicotômica da infração penal, classificando-se, portanto, como espécies da mesma, que é o gênero, crime e contravenção, sendo que o crime no Brasil é sinônimo de delito. Não usamos a classificação tricotômica ou tricotomia da infração penal, onde eu teria crime, delito e contravenção penal. Não. No Brasil, crime e delito são expressões sinônimas, tá? Então, a partir dessa ideia, é preciso estudar o fenômeno do crime. Ao longo da história, muito se estudou esse fenômeno, até se chegar a 3 classificações, basicamente, que são essas que estão aqui na tela agora. Então, a classificação bipartida. Na classificação bipartida, nós temos o crime como composto pelos elementos do fato típico e ilicitude. Dentro desse conceito, a culpabilidade não é elemento do crime. Dentro desse conceito, a culpabilidade não é elemento do crime. A culpabilidade, portanto, para essa teoria, ela é um pressuposto de aplicação da pena. Então, é lugar comum informar o seguinte: o crime é, na classificação bipartida, um fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade um pressuposto para a aplicação da pena. Os defensores desta teoria se baseiam, dentro do Código Penal brasileiro, em alguns dispositivos, tá? Como, por exemplo, o artigo 181 do Código Penal. Para eles vão informar que quando diz lá que o cônjuge, etc., nos crimes contra o patrimônio, são isentos de pena, ao falar que é isento de pena, ele está afastando a culpabilidade. Ele está dizendo, portanto, que apesar do fato típico e ilícito, não há juízo de reprovação pessoal naqueles casos ali, tá? Então, para essa corrente, quando a doutrina fala que é isento de pena, em alguns casos, ele não está dizendo que não está afastando o crime, porque o crime já disse, ele está afastando somente a pena. Outro exemplo, artigo 21 do Código Penal, que trata do erro de proibição. Ele vai dizer, olha, é isento de pena aquele que, né? Aí ele vai dizer, né, desconhece a ilicitude do fato praticado. Não é desconhecimento da lei, é desconhecimento da ilicitude. Artigo 26, que trata do inimputável em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Para essa corrente, quando fala isento de pena, quando o código usa essa expressão isento de pena, está dizendo que, embora o indivíduo tenha cometido um fato típico ilícito, portanto um crime, ele não é reprovável. Então, para essa corrente, houve crime, tá? Houve crime, contudo, não há
pena por falta de juízo de reprovação pessoal ou por ausência de culpabilidade. Então, para essa corrente, crime existiu. Contudo, não há um juízo de reprovação, ou seja, o elemento da culpabilidade é apenas um pressuposto para aplicar-se a pena, mas o fenômeno do crime já está materializado quando eu estou diante de um fato típico e ilícito. Perfeito? A classificação tripartida, vou voltar aqui para a tela. A classificação tripartida traz a culpabilidade para dentro do conceito do crime. Para essa classificação, a culpabilidade integra o crime. E aí o crime passa a ser um fato típico, ilícito, culpável, ou composto pelos elementos do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Para essa classificação, que é a majoritária na doutrina brasileira, embora a anterior tenha defensores de peso, tá? Por exemplo, Damásio de Jesus, André Stephan, e alguns doutrinadores brasileiros apoiam a classificação bipartida. Mas a classificação bipartida traz alguns problemas. Porque considerando que o elemento da imputabilidade está dentro da culpabilidade, ou seja, o indivíduo para ser culpável, ele precisa ser reprovável, ele precisa ter capacidade penal. O primeiro ponto é ele ter capacidade penal. E a capacidade penal só é atingida aos 18 anos. Então percebam, para essa corrente bipartida, o menor de 18 anos, por exemplo, comete crime, comete contravenção penal, que será tratada como ato infracional. Para essa corrente bipartida, portanto, o menor de 18 anos comete crime, porque o fato típico e ilícito ele pode cometer. É excluída a responsabilidade dele por ausência de culpabilidade, vez que o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade penal, ele não dispõe por ser inimputável. Então, para essa classificação bipartida, por exemplo, menor, o doente mental plenamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, essas pessoas cometem crime, tá? Aí, vejam bem, isso gera um pouco de dificuldade diante desse quadro que eu estou mencionando para vocês. A classificação tripartida encontra um respaldo maior na doutrina brasileira, exatamente porque, ao trazer a culpabilidade para dentro do conceito de crime, ela afasta problemas como esse que eu acabei de mencionar. Ah, mas e essa questão da isenção de pena e tal? Bom, para a maioria da doutrina brasileira, o crime, ele possui o preceito primário, que é a descrição do fato, e possui o preceito secundário. Então, para essa corrente tripartida, quando se traz a culpabilidade para dentro do crime, nós não estamos dizendo que o indivíduo vai receber a pena. O que nós estamos dizendo é tão somente que aquele que comete o preceito primário está sujeito ao preceito secundário. O afastamento da culpabilidade, que afasta o preceito secundário, afasta, portanto, o próprio crime. Esse é o entendimento da classificação tripartida. Porque quando eu afasto a culpabilidade e dou isenção de pena, eu estou excluindo o próprio crime e não a questão inerente somente a um pressuposto de aplicação da pena. Perfeito? Porque todo crime tem preceito primário, que é a descrição da conduta praticada, e o preceito secundário, que é a pena imposta. Quando eu afasto o preceito secundário por ausência de culpabilidade, eu estou afastando automaticamente o crime, porque o crime é um todo. Perfeito? Então, esse é o entendimento daqueles que defendem a classificação tripartida, que é a majoritária. A classificação quadripartida traz para dentro do conceito de crime um novo elemento, não falado até agora, que é a punibilidade. Que informa o seguinte, que o crime seria, vou voltar aqui para mim, que o crime seria um fato típico,
O crime seria composto por 4 elementos: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. Essa classificação praticamente não possui adeptos, tá? Ela só tem importância realmente para conhecimento teórico, vez que, para a esmagadora maioria da doutrina, a punibilidade não é elemento do crime, mas sim uma consequência do crime. Porque o que é a punibilidade? A punibilidade é o surgimento do ius puniendi, que é o direito que pertence, em caso de crime, ao Estado. Então, esse ius puniendi, conhecido como punibilidade, ou juízo referente à punição ou à aplicação da pena, e não à configuração da pena, tá? É não o elemento do crime, mas a sua consequência. Então, recapitulando, o que nós temos? Classificação bipartida: crime é fato típico, ilícito, e a culpabilidade é pressuposto da aplicação da pena. Para os defensores dessa classificação bipartida, o fato típico e ilícito configura o crime, sendo que o elemento da culpabilidade é tão somente ali um pressuposto para dizer se haverá pena ou não haverá pena diante do crime já cometido. Para os defensores da classificação tripartida, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, vez que a pena integra o elemento do crime, vez que o crime é composto por preceito primário e preceito secundário. Então, quando se afasta a pena, está se afastando o próprio crime, tá? E para a classificação quadripartida, nós temos acoplado aos elementos do fato típico, da ilicitude, da culpabilidade, também a punibilidade, sendo que essa classificação quadripartida não possui adeptos. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque apesar de a classificação tripartida ser a majoritária no âmbito do direito brasileiro, existe aqui um problema bem complexo. Que problema é esse? Do que se trata? Vejam bem, grandes penalistas brasileiros são adeptos da classificação bipartida. Então, as bancas, eu nunca vi até hoje em questão de concurso o examinador perguntar qual é a corrente majoritária, etc. Ele joga sempre com o candidato para ele saber, para verificar se o candidato conhece a diferença entre uma e outra. Para verificar se o candidato sabe a diferença entre a classificação bipartida e a classificação tripartida. Então ele joga com isso, ele utiliza ali o conhecimento do candidato. Então eu já vi questões de certo e errado do CESP, por exemplo, tá? Com a seguinte afirmação: para a classificação bipartida, o crime é um fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena. Correto. Tá? Se ele colocasse a classificação tripartida, a questão ficaria falsa. Tá? Já vi questões da FGV exigindo a mesma coisa, só que em questões em opções, vez que se trata de uma banca que faz a cobrança por múltipla escolha. Então nós temos várias possibilidades, tá? Então vejam bem, mas se for perguntado qual a corrente majoritária, tá? Ainda é a classificação tripartida. Nós temos aí César Roberto Bittencourt, Rogério Greco, só a título de exemplo, de penalistas defendendo a classificação tripartida como sendo a majoritária e afirmando que ela é a majoritária em âmbito nacional. Vamos lá. Aí, então, dito isso, pessoal, vamos olhar os elementos do crime em si. Sendo que, neste módulo, o que nós mais vamos explorar são os elementos do fato típico, porque aqui nós temos muita coisa para falar. Então, eu vou expor aqui na tela todos os 3 elementos, vamos definir cada um deles e, após essa definição, nós vamos estudar os desdobramentos dentro do fato típico. Então, vamos lá. Dentro do fato típico, o que nós temos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Mais à frente, nós vamos desmembrar todos esses elementos, tá? Estudando-os caso a caso, pontualmente.
Mas vejam bem, o primeiro fato, a primeira questão que eu tenho que verificar para saber se estou diante de um crime é constatar a existência de um fato típico. Se eu constatar um fato atípico, a minha análise já cessa. Porque quando eu constato um fato atípico para o direito penal, ainda que exista uma ilicitude, ela não será de âmbito penal. E a culpabilidade, que é o juízo de reprovação pessoal, aí também, obviamente, segue afastada. Então, vejam, quando a gente fala do fato típico, nós estamos falando do primeiro elemento do crime, daquele que é o primeiro passo que eu tenho que dar de 3 para chegar à conclusão de que existe um crime. Então, eu passo pela análise do fato típico, depois analiso a ilicitude e, por último, analiso a culpabilidade. Então, voltando aqui. Tá? O que eu tenho aqui após a constatação de que estou diante de um fato típico? Após constatar que estou diante de um fato típico, tá? Nós vamos verificar se esse fato é ilícito ou antijurídico. Ilicitude significa a contrariedade entre o fato, estou me referindo ao fato típico, e o direito. Não existe diferença, deixa eu voltar aqui para mim, não existe diferença ontológica entre ilícito penal, ilícito administrativo e ilícito civil. Todos eles são fatos contrários ao direito. Contudo, o tratamento dado a eles é diferenciado. O mesmo fato pode constituir um ilícito penal, um ilícito administrativo e um ilícito civil. Como, por exemplo, um caso de concussão, 316 do Código Penal. Nós vamos ter aqui um ilícito penal, vamos ter um ilícito administrativo, porque é crime de servidor público contra a administração. A grande maioria dos estatutos vai trazer isso como infração administrativa, inclusive pregando a pena de demissão. E ainda vamos ter um ilícito civil, tendo em vista que foi causado dano ao sujeito passivo. Então, vejam bem, não existe diferença ontológica entre esses 3 ilícitos. Ilícito é todo fato contrário ao direito. Todo fato humano contrário ao direito é um ilícito, perfeito? O ilícito penal é assim porque é expressamente previsto em lei, lembrando o princípio da legalidade. Então eu tenho que verificar, esse fato típico para o direito penal, ele é contrário ao direito ou ele é de acordo com o direito? Se ele é contrário ao direito, ele é um ilícito penal. Se ele é de acordo com o direito penal, ele é um fato lícito e acaba a minha análise. Perfeito? Vamos voltar aqui para a tela. Quando eu tenho simultaneamente um fato típico e ilícito, eu tenho aquilo que a gente chama de injusto penal. O que é o injusto penal? É um fato que é típico, é o fato típico, ilícito. Ilícito. É um fato típico simultaneamente ilícito. Isso é o que a gente chama de injusto penal, quando o fato é típico e ilícito, ou composto pelo elemento fato típico e pela ilicitude. É o que a gente chama de injusto penal, tá? Agora, quando a gente fala da teoria, isso aqui é só para a gente saber para fins de prova, tá? Dos elementos negativos do tipo, teoria dos elementos negativos do tipo. Para essa teoria, a ilicitude ou antijuridicidade é um último elemento aqui do fato típico. Então, vejam bem,
para essa teoria dos elementos negativos do tipo, a ilicitude ou antijuridicidade desaparece como elemento autônomo do crime. A gente some com ela daqui. E ela passa a ser um quinto elemento aqui do fato típico. Para essa teoria, se alguém matar em legítima defesa, por exemplo, excluiu-se um elemento do tipo penal que seria a ilicitude. E por isso estaríamos diante de um fato atípico. Essa teoria não é aceita, tá? Não é aceita, mas é importante conhecê-la, em especial para concursos que exigem um conhecimento mais aprofundado. Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público, Delegado de Polícia e tal, onde isso pode ser cobrado. Então, aqui nós vamos ter essa teoria dos elementos negativos do tipo, afirmando que a ilicitude ou antijuridicidade não é um elemento autônomo do crime. Ela desaparece e ela passa a ser um quinto elemento do fato típico. E o que ocorre a partir daí? Se o indivíduo praticar o fato, conduta, resultado, nexo causal, mas estiver amparado por uma excludente de ilicitude, ela atua como elemento negativo, descaracterizando o tipo penal. E, portanto, nós vamos ter um fato atípico. Então, para a teoria dos elementos negativos do tipo, para essa teoria, tá? As excludentes de ilicitude, sejam genéricas, sejam especiais, elas atuam transformando o fato em fato atípico. Por isso que chama-se teoria dos elementos negativos do tipo, porque as excludentes de ilicitude são elementos que desconfiguram o tipo penal, tornando-o, portanto, um fato atípico. Perfeito? Essa teoria, repetindo, ela não é aceita, tá? Essa teoria não é aceita, mas é só para fins de conhecimento. É bom sabê-la. Ainda, falando da ilicitude, vou voltar aqui, falando da ilicitude, a teoria da ratio cognoscente ou teoria indiciária é a teoria adotada pelo Código Penal, consoante a doutrina e a jurisprudência, porque informa que o fato típico induz a ilicitude. Ou, em outras palavras, diante de um fato típico ocorre uma presunção de ilicitude. Então, o autor do fato típico tem o ônus de provar que o fato não é ilícito. Veja bem, não estou invertendo ônus da prova em direito penal, em processo penal. Não é isso. Não estou dizendo que o réu é presumivelmente culpado, nada disso. Todos sabemos do princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Não é isso. O que nós estamos mencionando aqui é que, diante da prática de um fato típico narrado numa denúncia, tá? Com elementos probatórios desse fato típico apurados ao longo da instrução, se ele não comprovar que agiu de maneira lícita, vai valer a presunção de que o fato típico é ilícito. Porque o autor do fato típico precisa demonstrar a licitude do fato, vez que o fato típico induz a ilicitude, faz presumir a ilicitude, é a teoria da ratio cognoscente. Não adotamos no direito brasileiro a teoria da ratio essendi. Eu vou colocar aqui a teoria da ratio essendi. A teoria da ratio essendi afirma que todo fato típico pode ser considerado um ilícito. Talvez seja um ilícito, mas não presume a ilicitude, tá? Ao contrário, não permite conhecer diretamente a ilicitude, tá?
a teoria do fato da ratio essência afirma o fato típico é um fato típico. Então, somente. Não gera presunção de ilicitude. De onde que nós tiramos que no Código Penal não há adoção dessa teoria? Pelo próprio artigo 23. Pela redação do artigo 23, depreende-se que quando pratica-se um fato típico, esse fato é presumivelmente ilícito, porque ele fala, não comete crime quem comete o fato, aí ele vai dizer, ó, veja lá o 23, né? Não comete crime quem comete o fato, que fato é aquele que ele está falando lá no caso, o fato típico. Quando age em... Então, veja bem, pela própria redação ele está dizendo, olha, quem comete... A interpretação disso, a interpretação dessa norma é, em princípio, quem comete o fato típico comete um fato ilícito, salvo se amparado numa dessas excludentes aqui. Essa é a leitura correta do artigo 23. Então, quem comete o fato típico, em princípio, cometeu um fato ilícito, a não ser que demonstre que agiu amparado em uma dessas excludentes de ilicitude. Essa é a dicção da teoria da ratio cognoscente, né? A forma correta, a dicção do artigo 23, ou seja, a forma correta de pronunciá-lo, de entendê-lo, e nos leva a concluir que o Código Penal optou pela teoria da ratio cognoscente. Perfeito? Essa é a descrição, portanto. Então, todo fato típico presume-se ilícito. Diante da prova de autoria, materialidade de um fato típico, haverá condenação, salvo se for demonstrada uma excludente de ilicitude. O terceiro elemento, por fim, é a culpabilidade. Tá? Vou voltar aqui. A culpabilidade é o quê? Juízo de reprovação. Juízo de reprovação. Nós vamos verificar agora se o autor do fato típico ilícito é reprovável. Enquanto o fato típico e a ilicitude são referentes ao fato, a culpabilidade é do sujeito. Então, voltando aqui para mim, enquanto o fato típico e a ilicitude são do fato, a culpabilidade é do indivíduo. O indivíduo é culpável, tá? Ele é culpável ou não é culpável, perfeito? O juízo de reprovação que se faz, então, é personalíssimo, é individual. Por isso, eu olho aquele indivíduo e verifico se ele é ou não reprovável. É isso que nós vamos verificar quando estivermos analisando o último elemento do crime, perfeito? Que é a culpabilidade. Mas eu só chego a analisar a culpabilidade após verificar que eu estou diante de um fato típico e ilícito. Porque se eu verificar que o fato é atípico, ele não pode ser um ilícito penal, porque ele não pode estar contrário ao direito, ao ordenamento jurídico penal. Se eu constato que o fato é típico e é simultaneamente ilícito, ou seja, é um fato típico e é contrário ao ordenamento jurídico penal, agora eu vou analisar o juízo de reprovação pessoal daquele indivíduo para saber, então, se ele é merecedor de pena, de reprovação. Tranquilo?